Oi, gente, voltei para continuar, né, uma pequena explicação do livro de João da Bíblia, do capítulo 3, do 1 ao 15, que eu falei que eu ia fazer 3 vídeos, né, só que eu vou ter que fazer mais um, né, o quarto, porque não deu, senão ia ficar muito longo o vídeo e ia ficar ruim das pessoas ficar ouvindo, né, às vezes não tem tempo suficiente, né, para isso. Então aí fica um pouco menor, melhora para a pessoa ver hoje, depois outro dia ver o outro e assim vai, né? Nós estávamos falando de Nicodemos, que foi visitar o Senhor Jesus na caladinha da noite, escondidinho, mas foi, né, e recebeu. O Senhor recebeu ele e ele recebeu a vida eterna, recebeu a salvação, o ensino correto que o Senhor veio para nos ensinar. E nós temos que aprender com ele, com o Mestre. Não com o ser humano, mas com o Deus, com a palavra. Então, gente, no versículo 14 e 15, o Senhor Jesus ele explica para Nicodemos uma passagem da Bíblia que está escrita lá em Números, no livro da Bíblia, Números 21, do 4 a 9, na qual certamente Nicodemos já tinha passado por essa passagem várias vezes, já tinha lido muito. Por quê? Porque eles liam muito, né, a Torá, mas assim, no automático talvez, né? Então, provavelmente, com certeza, Nicodemos tinha lido muito essas passagens aqui, porque não tinha como não ler, né? Mas talvez não tinha entendido o porquê daquela passagem, né? Se fosse nós também, nós não entenderíamos também, porque como é que a gente ia entender um negócio que ia acontecer dali 3.000 anos, 4.000 anos, né? Não podemos entender isso, né? Ia ser difícil, então a gente não pode acusar Nicodemos, né, também, porque a gente é a mesma coisa, né? Aprendemos errado, vai errado, né? E aí, quando a gente encontra o Senhor e ele nos ensina, vamos aprender com ele, assim como a gente está fazendo agora, né? Então, como ele não tinha entendido, o Senhor falou, né, para ele, falou assim, Nicodemos, assim como Moisés tinha levantado, né? Falou assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, assim também será necessário que eu, né, no caso, que ele fosse levantado também, para que todo o que nele cresce e crer, né, tenha a vida eterna. Essa passagem, gente, de Números 21, versículo 4 ao 9, está falando quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, salvar o povo lá do Egito, né? E aí esse mesmo povo, eles ficaram rodando no deserto por 40 anos. Por quê? Porque eles ficaram assim, porque eles foram muito rebeldes. Aprender com os ensinamentos do ser humano é rapidinho. Rapidinho esquece o aprendizado de Deus, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o mal ele é terrível, né? Então eles ficaram lá no deserto e o que aconteceu? Eles começaram a ficar murmurando. Então eles foram muito ingratos com Deus e com Moisés também, né? Moisés foi lá para tirar eles, a pedido com a ajuda de Deus, é claro, né? E aí eles começaram a murmurar, falando, né, mal de Deus e de Moisés. O que aconteceu? Deus enviou serpentes venenosas. E aí já sabe o que aconteceu, né? Causou muitas mortes. E aí com isso o povo caiu em si, né? Falou, nossa, foi isso que aconteceu. O Senhor mandou aqui o juízo porque a gente errou. Então muitos se arrependeram e pediram para Moisés falar com Deus, né? Que eles estavam arrependidos, que eles tinham medo de falar com Deus. Então eles pediram para Moisés. E aí Deus falou para Moisés, né? Moisés, faz uma serpente de bronze que vai representar o mal, né? O próprio pecado, porque a serpente é o próprio pecado, né?
E você vai pegar essa serpente de bronze, você vai pregar ela em uma madeira, né? E vai levantar ela, deixar ela no alto. E aí, quando os israelitas eram mordidos, eles olhavam para essa serpente e se lembravam dos pecados deles, que eles tinham cometido. Por isso que eles tinham sido mordidos pela aquela serpente. E aí o que acontecia? Eles pediam perdão, Senhor, perdão, perdão, nós erramos, e Deus os curava. Eles ficavam curados. A serpente pregada na haste de madeira e suspensa, né, que o Senhor mandou fazer, ela estava representando o pecado do povo, cravado ali no madeiro. Que a serpente era o mal, era o pecado, era o próprio. Então o Senhor vai, eu vou pregar ele aqui e vocês vão olhar para ele e vão saber, ó, eu pequei. Por isso que eu tô aqui, eu pequei, Senhor, perdão. E o Senhor vai e perdoa, né? Ao invés do Senhor impedir que eles fossem mordidos, né, pela serpente, Deus fez melhor, ele fez muito melhor. Para que o povo aprendesse que com o pecado vem o quê? Com o pecado vem a morte, vem a doença, vem aqui a mordida, aqui, ó. Né? Essa mordida significa o quê? O pecado, né? O inimigo vem e morde, a pessoa fica doente. E aí, o que acontece? O único antídoto para isso, único, seria olhar para o próprio pecado que tinha cometido, que estava lá cravado naquela estaca. Então a pessoa, se eles se arrependessem, olhasse lá, falava ali, o pecado tá lá, ó, foi o pecado que eu fiz, e se arrependesse, então eles eram curados. Mas o Senhor falou, vocês vão ter que olhar para o próprio pecado que vocês fizeram, tá ali, ó. O pecado tá pregado ali naquele madeiro, naquela haste, e vocês vão olhar para lá e vão lembrar, eu pequei, pede perdão e eu vou curar vocês. Então, isso era para que eles não se esquecessem do que fizeram, do pecado. Então, cada vez que eram mordidos, eles tinham que olhar lá e lembrar do pecado. E isso estava mostrando o que também, gente? A cruz que o Senhor Jesus teria que passar pela cruz. Muitos anos depois. Então, carregando, né, todos os nossos pecados. Que foi pregado. Ele foi pregado em uma cruz. E hoje, depois de 2000 anos, né, que ele foi morto e ressuscitou, os nossos pecados foi jogado tudo, ele pegou tudo para ele na cruz. Naquela morte horrenda, terrível, ele falou, não, eu vou morrer, mas porque aqueles que olharem para mim e ver que eu tô morrendo por eles, eles vão me seguir e eu salvo eles. Entendeu? É assim que funciona, foi assim que aconteceu. E aí, o que o Senhor fez? Ele falou para Nicodemos, assim como fizeram lá, ó, como Moisés levantou aquela serpente de bronze numa estaca, eu vou ser levantado numa cruz também, para que todo pecador que olhar para mim, peça perdão e me siga, eu vou salvar. Porque eu sou Deus, mesmo que mandei fazer aquela serpente lá, eu vou no lugar e eu vou salvar quem queira ser salvo, o povo que eu amo, que eu dei a minha vida por esse próprio povo. Basta a gente conhecer a verdade para que a gente possa saber e ver o sofrimento que o Senhor Jesus passou naquela cruz. Porque ele é de carne e osso, né, gente? Ele deixou a sua glória no céu e desceu para que ele tinha que sentir tudo aquilo, morrer daquele jeito ali, segurar todos os pecados naquele sofrimento, naquela cruz. Ele teve que segurar tudo. Sofreu. Mas por quê? Porque daí ele recolheu todo o pecado de todo o povo
ali na cruz. Por isso que teve que passar por aquele sofrimento tão grande. E aí as pessoas são salvas por ele, por Deus, né? E o Senhor tinha uma vida limpa, uma vida preciosa. Ele não precisava passar por isso, mas o amor dele, gente, o amor dele é tão grande, né? Você consegue entender o amor de Deus? É muito grande. É um amor tão grande para nos salvar, ele deu a própria vida. Não, eu vou e salvo. Você já pensou? Então, só uma observação para nós, né? Quando Deus ele fez o mundo, né, e tudo que no mundo existe, né, foi ele que criou tudo. Ele também criou o homem, e ele criou a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança quer dizer o quê? Não é que nós somos parecidos, sim, de corpo, né, com ele, que ele tem um corpo igual ao nosso. Jesus tem agora, né, que ele se encarnou e depois morreu na cruz, ressuscitou e voltou para o lugar dele lá, né? Está aguardando para voltar para nos buscar. Mas o próprio Deus, ele na época ele não tinha um corpo, só depois, né? E eles vão fazer aqui, ó, a sua imagem e semelhança, quer dizer, as características, né, espirituais, morais, e Deus deu ao homem, ele fez o homem, deu ao homem o livre-arbítrio. E o que o homem fez com o livre-arbítrio? O homem usou esse livre-arbítrio e caiu na tentação da serpente, né, de Satanás. E entregou tudo que Deus confiou para ele, ele entregou para Satanás. E com isso, né, com o que o ser humano fez, entrou o pecado e a morte, o sofrimento no mundo, isso que nós vê hoje, né? Mas Deus, o amor dele é muito grande para conosco. Ele não desistiu do ser humano. E lá no começo, lá quando Adão pecou, ele já prometeu que ia vir um Salvador para nos salvar, para nos resgatar do pecado da serpente. E veio, né? E ele veio já faz 2000 anos que ele veio para nos mostrar que ainda há salvação, que um dia nós todos podemos entrar na vida eterna, aquela vida que Adão e Eva tinham. Lá no Jardim do Éden, antes da desobediência, eles tinham uma vida eterna, eles viviam muito bem lá, né? Então eles desobedeceram a Deus e foram expulsos, né, da vida eterna, do Jardim do Éden. Agora, nós não dependemos de ninguém para sermos salvos. Por quê? Nós não dependemos de nada, de ninguém, não precisa de ninguém, só do Senhor Jesus. Só dele. Por quê? Porque só ele é que salva. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se nós estarmos com o Senhor Jesus, estamos debaixo do sangue dele, nada passa por nós. Não adianta, não vai entrar. É como os pintinhos ficam debaixo de uma galinha. Se vinha algum bicho para tentar pegar os pintinhos, a galinha não sai em cima do bicho. Não sei se vocês conhecem, mas sai em cima de qualquer bicho que vir, gavião, alguma coisa, para proteger seus filhotinhos, seus pintinhos que tá ali, né? E o Senhor é a mesma coisa. Nem adianta, o inimigo não chega perto de jeito nenhum. Estamos debaixo do sangue do Cordeiro, estamos protegidos. Então, isso para as pessoas que querem, né? E aceitam e vivem para o Senhor Jesus, que conhece a verdade e nasce de novo e não queira mais aquela vida errada, deixa tudo e nasce de novo, assim como uma criancinha, né? E aí a gente fica debaixo das asas do nosso Senhor Jesus Cristo, só Ele é a porta. Ele falou, bata que eu abro, chama e eu atendo, e eu respondo. Então, o que Nicodemos fez? Bateu na porta. Foi de noite? Foi escondidinho? Foi, mas foi lá correndo e bateu na porta. Falou, bateu aqui, Senhor, estou aqui, estou escondidinho, mas eu vim
e o Senhor recebeu ele e ensinou. Louvado seja Deus, que Nicodemos se salvou, né? Então é isso, gente. Aqui ficou mais uma pequena explicação. Eu espero que tenha ajudado alguém, né? Que sirva, se servir para ajudar, nem que seja uma única pessoa, já está valendo muito, porque nós estamos falando da vida eterna, né? E não dessa vida terrena aqui, mas da vida eterna, que é eterna, para sempre. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de nosso Senhor Jesus.